Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A primeira turma recursal civil do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação ao aplicativo de ônibus Buser e a empresa parceira de fretamento Primar a indenizar um passageiro que cortou os dois pés no apoio inferior da poltrona de um coletivo durante a viagem. A decisão foi de segunda-feira, dia 16 de setembro, por unanimidade. O relator João José Custódio da Silveira teve o voto seguido pelo presidente do Colégio Recursal Jefferson Barbim Torelli e pela juíza Ana Carla Cricioli dos Santos. Assim, de forma solidária, ou seja, em conjunto, tanto a Buser como a Primar terão de pagar a indenização de R$ 1.000 em título de dano moral, estipulada em decisão do dia 21 de fevereiro de 2024, da juíza Cláudia Guimarães dos Santos da Primeira Vara do Juizado Especial Civil do Fórum Regional 4 da Lapa, na zona oeste da capital paulista. O valor parece baixo, mas confirma um entendimento que tem se firmado em diversas decisões. Um aplicativo que se apresenta como intermediador de uma viagem não somente é responsável por falhas de serviço, como atrasos nas partidas, bem como pelos problemas causados por defeitos nos veículos, a exemplo do descanso a pé do ônibus da Primar, segundo a decisão. O pedido inicial do passageiro era de R$ 5.000. De acordo com um relato no processo, em 14 de agosto de 2023, ao 12h50, o passageiro, a esposa e os filhos embarcaram em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com destino à capital paulista, com previsão de desembarque no Shopping Feira da Madrugada, no bairro da Luz, na região central, conforme ticket de viagem, em ônibus disponibilizado pela Buser Brasil Tecnologia e de propriedade da Primar Turismo, empresa parceira. Em determinado momento durante a viagem, o passageiro tirou o chinelo para relaxar os pés em razão do forte calor e, apoiando-se no descansador de pé, fez manobra para ajustar o assento no momento em que sofreu um corte na palma do pé causado pela lâmina no descanso de pé da poltrona. Tal situação caracteriza indiscutivelmente falha na prestação de serviço, mormente o fato de que se espera um mínimo de segurança do serviço de transporte ofertado pelas RES, diz a petição acatada pela Justiça. Ao descer do ônibus, o passageiro disse que levou o fato ao conhecimento do motorista, que limitou-se a informar que nada poderia fazer e que deveria elaborar um boletim de ocorrência. No acórdão, o relator destacou que a intermediadora deve ser responsabilizada também por fazer parte da cadeia de consumo e atuar em parceria com a transportadora. Afinal, o nome parceira não deve ser só ação de marketing. Autor lesionado com lâmina existente no descanso de pé do ônibus da empresa Corré, acidente de consumo, responsabilidade objetiva do transportador delineada nos artigos 734 e 735 do CC Fortuito Interno, solidariedade da intermediadora por atuar em parceria à empresa de transporte e integrar a cadeia de consumo, danos morais em repisa. Valor indenizatório fixado que atende os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sentença mantida e recursos não providos. A Irizar E-Mobility entregará em breve o seu 1000º ônibus. Criada pelo grupo Irizar há 8 anos apenas, já com presença internacional, a empresa atua hoje em 6 setores: transporte de passageiros, eletromobilidade, eletrônica, motores e geradores elétricos, conectividade e energia. Nesse curto período, a Irizar E-Mobility se tornou líder europeia em projetos de mobilidade, Turnkey soluções completas. Após anunciar o 1000º veículo, a empresa informou que a La Veloz, operadora pertencente ao grupo Samar, vai adquirir até o final do mês 2 novos ônibus elétricos, ou seja, modelo de ônibus da Irizar E-Mobility. Estes ônibus vão operar as linhas urbanas de Rivas, Várzea e Madrid, que são administradoras pelo Consórcio Regional de Transporte de Madrid,
Recentemente, a empresa entrou no mercado internacional. No México, por exemplo, 32 bondes Ietran já estão em operação. Para o diretor-geral da Irizar Mobility, Inigo Berria, 1000 veículos são mais do que um número para nós. Significa esforço, trabalho em equipe e comprometimento de todas as pessoas que fazem parte desta grande jornada. Somos uma empresa de médio porte com produção local que compete em um mercado internacional com grandes marcas. Esse número nos impulsiona e nos motiva a continuar crescendo e evoluindo no setor. O portfólio de imobilidade da Irizar conta com 2 tipos de veículos: o ônibus Irizar IE e o bonde Irizar IE, em diferentes comprometimentos. Estes produtos encontraram um lugar no mercado de ônibus elétricos. No entanto, segundo a empresa basca, o bonde Irizar IE é o produto estrela da empresa. Com design futurista, esse veículo pode ser visto nas ruas de importantes cidades europeias, como Londres, Barcelona e Madrid. Seu design se encaixa perfeitamente em cidades modernas, que buscam ambientes mais habitáveis e ecologicamente corretos. A empresa também tem sua própria fábrica de baterias, que são usadas em seus veículos elétricos. A inovação e a tecnologia são fundamentais para nos mantermos atualizados neste mercado altamente exigente. Continuamos trabalhando em novas gerações de veículos e baterias para que possamos nos adaptar às necessidades dos operadores e do mercado. Observe o diretor-geral da Irizar Mobility. A Autoviação Transcap começou a operar nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, 9 ônibus 100% elétricos na zona sudoeste da cidade de São Paulo. Os veículos, que têm como diferenciais, segundo a empresa, zero emissão de poluentes na operação e menos ruídos e vibrações, foram escalados na linha 809L10 Campo Limpo a Lapa, que atende às vias de grande movimento como Estrada do Campo Limpo, Avenida Professor Francisco Morato, Avenida Pirajussara, Avenida Eliseu de Almeida, Ponte da Cidade Universitária, Praça Pan-Americana, Rua Cerro Corá, Rua Glécia, entre outras. Seguindo o padrão determinado pela SP Trans, gerenciadora das linhas da cidade de São Paulo, os ônibus possuem itens de acessibilidade, segurança e conforto, como piso baixo para rampa, espaço para cão-guia e cadeira de rodas, bancos demarcados para pessoas com dificuldade de locomoção, ar-condicionado, vidros com proteção de raios ultravioleta do sol, tomadas USB para carregar celular e letreiros eletrônicos, como uma nova luminosidade para facilitar a leitura do itinerário à noite e à distância. Os ônibus possuem carroceria M-Millennium da Caio e chassi modelo D9W da BID, com baterias que possuem autonomia de 250 km aproximadamente, dependendo das condições operacionais e de acordo com a fabricante BID. A cidade de São Paulo estipulou em 2021 uma meta de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim deste ano, mas são apenas 206 operando até o momento. As indefinições quanto à infraestrutura das redes de distribuição da Enel e dos carregadores das garagens e a falta de uma gama maior de modelos e não articulados micro-ônibus ainda autorizados na cidade estão entre os motivos pelos quais indicam que a meta não deve ser cumprida. O governo do estado da Bahia, por meio da AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia, lançou 2 novas linhas de ônibus elétricos que integram com o metrô. As novas linhas são Parque São Paulo, Lauro de Freitas, ao Terminal Aeroporto e Simões Filho, ao Terminal Aeroporto. As linhas serão operadas por 7 veículos dos 19 elétricos adquiridos em 2022, que custaram cerca de 45 milhões de reais. O evento de lançamento ocorreu nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, no Terminal Aeroporto e contou com a presença de autoridades como a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e a superintendente de mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia, Graci Brito.
Inicialmente, as linhas serão gratuitas como parte de um projeto piloto e funcionarão diariamente com intervalo de 30 minutos. As novas linhas se juntam às duas linhas de ônibus elétricos já existentes, a Praia de Ipatinga ao terminal de Pituaçu e Ilha de São João, que operam desde 2022. A titular da Sedur, Grace Brito, afirmou que à medida que novos ônibus elétricos chegarem, o número de linhas será ampliado. Atualmente temos 4 ônibus, mas a meta é aumentar essa quantidade, ressaltou a secretária. Os detalhes das novas linhas são os seguintes. Na linha Parque São Paulo, terminal aeroporto, são 20 horários diários, comparados na plataforma C17, e operações das 5 da manhã às 9h30 da noite, cobrindo o Parque São Paulo, o Largo do Caranguejo em Itinga e finalizando no terminal aeroporto. E a linha Simões Filho ao terminal aeroporto são 7 horários diários na plataforma A7, com operações das 5h30 da manhã às 9h30 da noite, passando pela Praça Noêmia, Meireles, Avenida Elmo Cerejo de Farias, Simões Filho, Ceasa, BA256, a CIA Aeroporto e encerrando no terminal aeroporto. A iniciativa visa modernizar e tornar o transporte público mais sustentável, além de incentivar o uso do metrô e oferecer um serviço mais eficiente e ecológico. A Marco Polo foi inabilitada em uma licitação de Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, para o financiamento de 8 ônibus elétricos para transporte de passageiros dos locais de embarque e desembarque e as aeronaves. Cabe recurso administrativo. A decisão de 13 de setembro foi assinada pelo membro técnico titular da comissão de licitação da estatal, Arthur Henrique Gomes Mota, e pelo membro técnico titular da Coordenação de Manutenção de Sistemas Elétricos, Frederico dos Santos. A fabricante gaúcha chegou a ser considerada vencedora no dia 30 de agosto pela apresentação dos preços do modelo ativo integral. É a primeira licitação Infraero para a compra de ônibus elétricos. A concorrência foi dividida em 3 lotes. 2 eram para fornecimento dos veículos e 1 para os equipamentos de recarga de baterias. Um lote é de 4 ônibus do tipo padrão piso baixo com capacidade mínima para 62 passageiros. Este tipo de veículo tem aproximadamente 2,6 metros de comprimento. O lance da Marco Polo foi de 9,8 milhões de reais. O outro lote é formado por 4 ônibus maiores, com capacidade para 83 passageiros, também do tipo padrão com piso baixo. Esta configuração tem dimensão aproximada de 13,5 metros de comprimento. O valor oferecido pela Marco Polo foi de 11,9 milhões de reais. Entretanto, concorrentes entraram com recursos. Segundo o parecer nos 2 lotes que levou à conclusão pela inabilitação, a Marco Polo não atendeu às especificações técnicas e chegou a apresentar fotos de ônibus que são de outras marcas como comprovação de experiência de entregas anteriores. A fabricante chinesa Higge anunciou nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, que a partir de dezembro vai comercializar no Brasil um modelo de micro-ônibus 100% elétrico com baterias de 7 metros de comprimento. A empresa já tem no Brasil trazidos na China ônibus do modelo Azure nas versões de 12, 13 e 18 metros de comprimento. Denominado de Azure 7, o micro-ônibus tem capacidade para 40 passageiros, piso baixo total 100 degraus internos para livre acesso e rápido embarque e desembarque. A empresa promete que o layout dos assentos pode ser personalizado para atender às diferentes necessidades das diversas rotas. Em nota, o CEO da TFX Higge, Cadu Souza, diz que o modelo atende ao segmento urbano. O modelo é produzido na China e será exportado de lá para o Brasil. O Azure 7 é equipado com baterias CATL e sistema de acionamento elétrico integrado, além de apresentar suspensão dianteira independente equipada com o sistema ECAS 2, eixo de acionamento elétrico coaxial, integrado traseiro e design de plataforma de porta simples ou dupla. O objetivo da configuração é trazer vantagens de dirigibilidade e estabilidade. Uma das apostas da Higge é em relação ao design do micro-ônibus, ainda de acordo com a nota. O veículo foi apresentado na IAA Transportation, evento que acontece em Hannover, na Alemanha.
A MAN Trucks e Bus vai fornecer 52 ônibus para o aeroporto Schiphol, em Amsterdã, na Holanda. Esses ônibus de emissão zero transportarão passageiros entre aeronaves e o terminal. A MAN venceu a concorrência com outras 5 fabricantes de equipamentos originais. Os novos ônibus possuem 3 portas e piso baixo. A partir de abril de 2025, eles substituirão a frota de ônibus elétricos anterior, que chegou ao fim de sua vida útil. O aeroporto de Schiphol já utiliza uma frota totalmente elétrica há 10 anos, sendo um dos pioneiros na Holanda. A fornecedora anterior era a BID. Além da nova frota de ônibus, o aeroporto também está reformando a área de descanso dos motoristas. O novo edifício será mais sustentável e gerará mais eletricidade do que consome. Em nota, a imprensa do aeroporto afirma que essas iniciativas visam melhorar o ambiente de trabalho e minimizar sua pegada de carbono. O aeroporto de Munique, na Alemanha, um dos centros de aviação mais movimentados da Europa, também encomendou em setembro um total de 49 ônibus elétricos da MAN Truck Bus, com uma opção para mais de 25 e-buses. Os primeiros 10 veículos solo estão sendo entregues à Aeroground, a subsidiária do aeroporto para serviços de manuseio em terra e transporte. Mais de 10 Lion City 12E e 17 Lions City 18E serão entregues aos clientes no final do ano. Os ônibus convencionais e articulados totalmente elétricos são usados pela Aeroground para levar passageiros e tripulações dos terminais para as suas aeronaves antes da decolagem. Para operações com volumes de passageiros particularmente altos, os ônibus articulados de 18 metros oferecem espaço suficiente para complementar os ônibus solo elétricos à bateria. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, pediu na Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, de 19 de setembro, que sejam retirados dos ônibus municipais da capital paulista os adesivos do programa Domingão Tarifa Zero, que indicam a gratuidade a todos os passageiros do sistema gerido pela SP Trans aos domingos. A gratuidade existe desde 17 de dezembro de 2023 e, além dos domingos, vigora no Natal, Ano Novo e no dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Segundo a defesa do candidato do PSOL, a propaganda eleitoral e o informativo nos coletivos foram vinculados. A campanha de Boulos alega que nas redes sociais o prefeito Ricardo Nunes, que tenta continuar à frente do executivo paulistano, tem usado as mesmas imagens e o programa de gratuidade, o que para o candidato do PSOL trata-se de uso da máquina pública. Tanto Nunes como Boulos falam em tarifa zero em entrevistas e programas eleitorais com indicações de que pretendem ampliar as gratuidades. A Justiça ainda vai decidir. A Prefeitura de São Paulo nega e diz que o objetivo é informar passageiros quanto à gratuidade e para diferenciar os ônibus municipais da SP Trans e dos intermunicipais da MTU, que não concedem tarifa zero aos domingos. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus colidiu com uma residência no bairro de São Geraldo, um dos mais populosos de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na manhã desta última segunda-feira, dia 16 de setembro, por volta de 5h20 da manhã. 2 pessoas ficaram feridas, sendo uma delas um motorista do veículo e outra um morador da residência. No momento da colisão, o coletivo não transportava passageiros. Segundo a FAOL, empresa responsável por operar o serviço na cidade, o veículo envolvido tem numeração 505 e operava a linha São Geraldo a Vale da Montanha. A empresa diz ainda que deslocou equipes para apoiar os envolvidos. As causas do acidente ainda seguem sendo investigadas pela empresa e pelas autoridades. As vítimas foram levadas para atendimento no hospital. Um micro-ônibus da empresa A2 Transportes, que integra a rede de linhas municipais gerenciadas pela SP Trans, na capital paulista, bateu na noite do último dia 12 de setembro contra um poste na rua Carlos Gomes, próximo ao número 924, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A colisão ocorreu por volta de 6h50 da tarde. As causas do acidente ainda serão apuradas. Mais informações iniciais dão conta de que o veículo modelo Volare teria perdido os freios.
houve feridos e as vítimas que mais se machucaram, e a vítima que mais se machucou foi o motorista, que ficou com as pernas prensadas nas ferragens do veículo, que teve a parte dianteira bastante danificada. Uma passageira teve corte nos lábios e os demais passageiros que estavam no micro-ônibus sofreram escoriações. A A2 Transportes informou em nota que o motorista foi socorrido para o hospital Campo Limpo e pelo SAMU, e que uma sindicância interna vai apurar o que provocou a colisão. O veículo, prefixo 6881, fazia a linha 52410 Missionária a Santo Amaro. As causas do acidente serão apuradas por sindicância interna. Segundo a SP Trans, seu programa de redução de acidentes de transporte apura a ocorrência. A concessionária foi orientada a prestar auxílio à vítima. A CIMOB de Salvador, capital da Bahia, autorizou a retomada do transporte público na região Sussuarana nesta sexta-feira, dia 3 de setembro. A decisão foi tomada horas após o serviço ser suspenso devido a um incêndio em um ônibus na Avenida Gal Costa na noite do último dia 12 de setembro. De acordo com a Polícia Militar, o veículo operava a linha Patamares à estação Pirajá via Gal Costa, quando foi abordado por homens armados na avenida. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. Quando os policiais chegaram ao local do incêndio, os criminosos já tinham fugido. As buscas pelos suspeitos seguem acontecendo com o apoio de unidades especializadas. A região de Sussuarana teve o transporte público interrompido no último dia 11 de setembro, após criminosos tentarem interceptar um ônibus na Avenida Uvilles Guimarães. Um ônibus da Novo Horizonte caiu numa ribanceira por volta de 9 da noite deste domingo, dia 15 de setembro, na BR-030, na cidade de Guanambi, na Bahia, próximo à fazenda Verde Vale. 2 pessoas acabaram morrendo, e o motorista e o mecânico, Geunilson Magalhães Gonçalves, de 31 anos, e Norivaldo de Souza Rodrigues, de 47 anos. As causas do acidente ainda serão investigadas. O coletivo chegou a ficar com as rodas para cima e teve a roda da parte superior destruída. Equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar e da 22ª Coordenadoria da Polícia do Interior, do SAMU 192, da Polícia Rodoviária Estadual e do Corpo de Bombeiros participaram do atendimento ao caso. O local foi isolado para a chegada do Departamento de Polícia Técnica, enquanto os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. O trecho é bastante conhecido como Serra dos Brindes, ou Curva da Morte. Não havia passageiros no ônibus no momento do acidente. A polícia prendeu 10 pessoas que emboscaram e depredaram um ônibus do transporte coletivo de Curitiba no último sábado, dia 14 de setembro. O caso aconteceu na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, envolveu um coletivo da linha A18 Tamandaré a Cabral. Torcedores do Coritiba teriam emboscado e destruído o veículo, pois em seu interior haviam torcedores do Atlético. Ao parar no semáforo, o ônibus foi abordado e atingido por pauladas e pedradas. As imagens foram registradas por pessoas que acompanhavam a ação à distância. Algumas pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para hospitais da região, mas sem risco de morte. Na tarde do último sábado, dia 14 de setembro, um veículo pertencente à Transpaz, uma das empresas que atuam na região do Sistema Municipal de São Paulo, pegou fogo dentro da garagem, no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Ninguém ficou ferido e, por questões de segurança por ser do tipo elétrico, o ônibus teve de permanecer 48 horas isolado. Os bombeiros informaram que as chamas começaram na parte superior, na região onde ficam as baterias, sendo 4 das 8 danificadas, e que houve reignição, ou seja, que as chamas voltaram logo depois de terem sido combatidas. Já a Eletra, a empresa responsável pela tecnologia, disse por meio de nota que ocorreu o incêndio, mas não houve redenção, e que o que aconteceu foi o disparo de um dispositivo parecido com um extintor que soltou um produto que gera fumaça. Após combater as chamas, os bombeiros ficaram jogando água por 60 minutos no ônibus, como determina o protocolo preliminar de segurança, mas não há ainda no Brasil um protocolo definitivo de combate a incêndio em veículos elétricos, o que está sendo discutido pelas autoridades. Nesta quinta-feira, uma passageira de um ônibus da empresa Gontijo ateou fogo em si mesma e no veículo da rodovia BR-381 em João Monlevade, em Minas Gerais.
Segundo informações preliminares, a mulher usou um produto inflamável e ateou fogo após embarcar no ônibus. Não houve registro de outros passageiros feridos além da passageira, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado. As causas do ato ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Um ônibus da empresa Novo Horizonte se envolveu em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira, na rodovia BA 670. O caso aconteceu próximo a uma fazenda em Potiraguá, no sudoeste da Bahia. Segundo informações iniciais, o motorista do coletivo realizou uma manobra brusca para desviar de uma carreta que estava no sentido contrário. Com isso, o veículo acabou tombando. O número de passageiros no coletivo ainda não foi divulgado oficialmente, mas as vítimas foram encaminhadas às unidades de saúde da cidade de Potiraguá. A princípio, nenhum corre risco de vida. Esse foi o segundo acidente envolvendo o ônibus da Novo Horizonte nesta segunda. Em outro caso, 2 pessoas morreram após o acidente na BR-030. Na manhã deste domingo, dia 15 de setembro, por volta de 5h12 da manhã, o motorista de um ônibus da empresa Penha morreu em uma colisão com uma carreta no quilômetro 19 da BR-101 na região de Joinville, em Santa Catarina. Outras 13 pessoas sofreram ferimentos leves. O acidente provocou um congestionamento de cerca de 6 km. O trânsito no trecho foi liberado às 9h37 da manhã. O fluxo da rodovia foi normalizado às 11h20 da manhã. Em nota, a PM informou que a empresa lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada deste domingo, dia 15 de setembro, com um ônibus que partiu de Porto Alegre com destino a São Paulo. As causas do acidente estão sendo apuradas e a empresa está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. A equipe de reportagem do site Diário do Transporte também constatou a Artéries e a Polícia Rodoviária Federal para mais informações sobre o acidente. Na tarde desta terça-feira, uma idosa de 82 anos, identificada como Maria Rosa Ribeiro Doria, morreu após ser atropelada por um ônibus no terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu quando a vítima atravessava a pista em uma área não destinada à passagem de pedestres, conforme informou a administração do terminal. O corpo de bombeiros foi acionado às 4h20 da tarde, mas ao chegarem ao local, constataram o óbito da vítima. A idosa estava sozinha no momento do acidente. Policiais militares da 12ª BPM de Niterói foram responsáveis por isolar a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. Após o acidente, o corpo de Maria Rosa foi encaminhado ao IML do Barreto, também em Niterói. O caso está sendo investigado pela 106ª Delegacia de Polícia, que registrou o acidente e dará continuidade às apurações. Um grave acidente entre um ônibus da Garcia e um caminhão carregado de tijolos na BR-290 deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira. A colisão aconteceu no quilômetro 22, na altura do pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no sentido Porto Alegre. O motorista do veículo de passageiros morreu na hora. O veículo, que transportava cerca de 30 passageiros, fazia a linha entre Florianópolis e Porto Alegre. Um grave acidente na manhã deste sábado, dia 21 de setembro, envolvendo um ônibus articulado do sistema BRT, deixou cerca de 60 pessoas feridas na região portuária do Rio de Janeiro. O motorista acabou ficando preso às ferragens. O ônibus, que estava trafegando no corredor Transbrasil, colidiu com um pilar de sustentação do elevado do gasômetro, próximo à rodoviária Novo Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram socorro às vítimas. 5 pessoas ficaram gravemente feridas no acidente, segundo as últimas informações. O prefeito Eduardo Paes, segundo o jornal O Globo, comentou de testemunhos que dizem que o motorista do articulado teve um mal súbito e acabou perdendo a consciência, o que causou na colisão do coletivo. A SXM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, atualizou nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, no processo, os débitos das empresas que deixaram de atuar com as diversas classes de credores, entre ex-funcionários, fornecedores, bancos e processos já ganhos. O valor total, que no último balanço divulgado em 15 de maio de 2024 era de 2,66 bilhões de reais, passou, de acordo com o documento deste dia 18 de setembro, para 2,69 bilhões de reais.
Essas dívidas não têm nada a ver com a Nova Itapemirim Suzantu e com a ITA, a Itapemirim Transportes Aéreos. O dado é referente às montantes reconhecidos pela Justiça até 31 de julho de 2024. O número de credores de diversas classes subiu de 4.951 para 5.098. Além do crescimento total da dívida e dos credores, o documento obtido nesta quarta-feira traz outra novidade em relação ao documento anterior: o potencial de crescimento da dívida. E a estimativa impressiona. Os débitos podem subir em aproximadamente R$ 1 bilhão, passando para 3,77 bilhões de reais. Este total considera processos de pessoas que ainda não tiveram reconhecidos créditos que eram receber e pedidos de penhores. Não significa que todas estas ações vão resultar em reconhecimento total de valores, mas o levantamento aponta que as dívidas do Grupo Itapemirim vão crescer e muito. Adicionalmente, considerando a existência de inúmeros incidentes que estão em andamento e pendentes da decisão de trânsito em julgado, bem como os pedidos de penhora no rosto dos autos acostados ao feito ao longo de seu trâmite, foi elaborado pela administradora judicial quadro apartado para registro das reservas de créditos, anexo 2, que totalizam a monta de R$ 3.771.825.047,50, diz a administradora. A Nova Itapemirim Suzantu, empresa de Santo André, de Claudinei Brogliato, que opera por arrendamento às linhas que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara, que faliram em setembro de 2022, ganhou mais um round de briga na briga judicial com o poderoso Grupo Comporte da família Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, que possui mais de 7.000 ônibus no Brasil e ainda atua em sistemas metroferroviários. O superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT, Juliano de Barros Samor, publicou nesta quinta-feira de 19 decisões anulando atos anteriores que haviam concedido diversas linhas às empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte. O ato da Agência Federal segue a determinação de 15 de agosto da Corte Especial Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que manteve decisão monocrática do desembargador Rafael Paulo, suspendendo as autorizações concedidas às empresas do Grupo Comporte para a operação das mesmas linhas que são atendidas pela Itapemirim. Segundo as publicações da NTT, o Grupo Comporte vai ter de ressarcir os passageiros que compraram os bilhetes e realocá-los em outras empresas, o que inclui a Nova Itapemirim Suzantu, na existência de bilhetes emitidos após a data de publicação desta decisão. A transportadora deverá assegurar os direitos dos passageiros, em especial a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa autorizada às custas da transportadora, conforme a Lei nº 11.975, de 7 de julho de 2009, e a Resolução NTT 6.033, de 21 de dezembro de 2023. A defesa da Suzantu no processo diz que o desempenho do arrendamento dos serviços que eram de responsabilidade das falidas Itapemirim e Caiçara seriam melhor se não fossem o que classifica como concorrência desleal. A companhia do ABC Paulista alega que a sobreposição de linhas que, em sua visão, não são autorizadas legalmente para outras empresas causa um prejuízo de R$ 75 milhões às operações, prejudicando os credores. Não é a única briga judicial entre o Grupo Comporte e a Suzantu. O Grupo Constantino pediu a suspensão do arrendamento e, por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, que também é credora, saiu em defesa de outros interessados nas linhas como Aviação Águia Branca e Rio Doce, mas principalmente a Aviação Garcia. Segundo o Grupo Comporte, se a Garcia estivesse operando, todas as linhas já teriam sido retomadas e a arrecadação estaria próxima de R$ 10 milhões. A Justiça ainda não se posicionou sobre o pedido feito pelo Grupo Comporte por meio da Penha. O pedido foi protocolado pelo Grupo Comporte no dia 9 de setembro. A briga judicial entre a Nova Itapemirim Suzantu e o Grupo Comporte quanto às linhas tem idas e vindas na Justiça. No dia 3 de julho,
A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu o mandado de segurança das empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha do Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira, e reverteu a decisão que havia suspendido 9 linhas com mercados favorável à 9 Itapemirim Suzantur, mas a decisão é provisória até o julgamento do mérito. Entretanto, no dia 15 de agosto, a mesma Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou o recurso da Suzantur e manteve decisão monocrática do desembargador Rafael Paulo, suspendendo as autorizações concedidas às empresas do Grupo Comporte para a operação das mesmas linhas que são atendidas pela Itapemirim. Em 10 de maio, o desembargador Azumaniste da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu o recurso da NTT e suspendeu a decisão de primeira instância que determinava a suspensão das operações de linhas de ônibus interestaduais por empresas do Grupo Comporte que concorreram com a 9 Itapemirim Suzantur. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou nesta terça-feira, dia 17 de setembro, que autorizou a Expresso Gardenia, que está em recuperação desde 2020, a vender linhas intermunicipais do estado para outras empresas. A sentença foi dada pela juíza substituta Cláudia Helena Batista, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, no dia 6 de setembro de 2024. A medida é uma forma de a empresa tentar escapar da falência. A situação da Gardenia foi agravada em abril de 2024, quando começou a ter linhas intermunicipais paralisadas por determinação da CEINFRA, que diz ter identificado irregularidades na prestação de serviços da Gardenia, como ônibus em mau estado de conservação e descumprimento de horários. Entre as companhias que devem assumir os serviços estão a S Minas e a Max Tour, conforme o processo. A Max Tour Fretamentos do Turismo deve assumir as seguintes linhas: a 1075 Belo Horizonte Poços de Caldas, a 1119 Belo Horizonte a São Sebastião do Paraíso, a 1051 Belo Horizonte a Passos e a 1050 Belo Horizonte Cássia. Já a SC Minas Transportes Limitada deve assumir as linhas 3735 São Lourenço, Itajubá, 3040 Lambari Pouso Alegre, 3682 Pouso Alegre São Lourenço, 3642 Pouso Alegre Poços de Caldas, 3919 na Tércia a Pouso Alegre, 3803 Senador José Bento a Pouso Alegre, a 4684 na Tércia a Santa Rita do Sapucaí, a 3604 Boa Esperança a Alfenas, a 3695 Lãs a Varginha, a 4421 Guaxupé a Conceição Aparecida, a 4422 Guaxupé Jacuaí, a 4443 Nova Resende a Muzambinho e a 3024 Santa Rita de Caldas a Andradas. Outras ligações devem ter autorizações para repasses a mais companhias, segundo o tribunal, na medida em que foram aparecendo eventuais propostas. Em nota, nesta terça-feira, a CEINFRA informou que ainda não foi informalizado nenhum pedido de transferência de linhas. No despacho, a magistrada destacou que a alienação da exploração das linhas corresponde somente 4% do ativo total da Gardenia e que, se os negócios derem certo, podem resultar em um impacto positivo de R$ 94,9 milhões, considerando o alto custo de manutenção destas linhas. A magistrada ainda destacou que a CEINFRA informou no processo que não há impedimento jurídico para esta transferência de linhas. A Expresso Gardenia pretende ficar ainda com alguns serviços intermunicipais e com os interestaduais iniciados pela ANTT. No dia 11 de setembro de 2024, a Gardenia foi habilitada pela NTT para solicitar o TAR, de acordo com o novo marco regulatório de linhas que unem diferentes estados. A empresa Nossa Senhora da Penha, do Grupo Comporte, realizou nesta semana uma série de ações e divulga nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, um clipe em homenagem ao Dia do Gaúcho. A data é uma alusão ao primeiro dia da Revolução Farroulipa, no dia 20 de setembro de 1835, movimento organizado pela elite do Rio Grande do Sul e considerado na história o primeiro grande levante contra o Império e em prol da República.
Um dos líderes do movimento foi o fazendeiro e militar Bento Gonçalves da Silva, nascido em Triunfo no dia 23 de setembro de 1788, morrendo em Guaíba, na Pedras Brancas, em 18 de julho de 1847. A empresa tem 2 ônibus que receberam pintura especial na cor verde, em alusão aos Pampas, com a bandeira do Rio Grande do Sul e símbolos que remetem à tradição e história do estado. Pampa é um bioma que se estende pelo sul da América do Sul, compreendendo áreas de clima subtropical úmido. No Brasil, os Pampas, ou Campos Sulinos, se concentram apenas no estado do Rio Grande do Sul, em uma área que equivale a 2% do território nacional. Os Pampas se caracterizam por extensos terrenos planos ou suavemente ondulados, recobertos por gramíneas e arbustos, com personagens usando trajes típicos do estado. Veículos rodaram por rodoviária de Porto Alegre e pontos turísticos. Em homenagem ao povo do Rio Grande do Sul e ao Dia do Gaúcho, fizemos um clipe mostrando a essência da cultura do estado em sua raiz. Percorremos lugares mostramos o gaúcho no seu maior orgulho em ser filho dos Pampas e levamos os ônibus à rodoviária e fizemos uma apresentação com o público que participou muito, explicou a empresa. A Nossa Senhora da Penha tem origens em Curitiba no ano de 1961, sendo criada por Wilson José Piccoli. A companhia proporcionou, desde seus primórdios, ligação mais rápida e confortável do Paraná a outros estados do Sul, inclusive o Rio Grande do Sul, e para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste. Em 1973, a empresa foi comprada por Camilo Cola, fundador da Itapemirim, outra gigante rodoviária, e desde 2008 pertence ao Grupo Comporte, da família de Constantino de Oliveira, que engloba outras diversas empresas como Expresso União, Itamaraty e Piracicabana. A TEVX, representante da fabricante chinesa RIG, realiza uma demonstração de um modelo de ônibus elétrico de fretamento fazendo transporte dos participantes do Rock in Rio até a cidade do Rock. A ação teve início em 3 de setembro, mas só foi comunicada pela empresa nesta quinta-feira, 19. O transporte vai até amanhã, dia 22 de setembro, último dia do festival. O modelo é o F10BR, que tem configuração para 41 passageiros. A RIG, em nota, promete 450 km de autonomia de baterias e tempo de recarga de até 3 horas. A fabricante diz que o ônibus possui assentos reclináveis e ajustáveis, cadeiras de acessibilidade com plataforma elevatória com Wi-Fi, ar-condicionado ecológico e tomadas USB. E nessa época de Rock in Rio, o DETRA-RJ também está agindo. Os fiscais realizaram e trabalharam intensamente neste final de semana. O objetivo da ação foi garantir a segurança, a acessibilidade e a qualidade nas linhas regulares que prestam serviços de transporte intermunicipal. A equipe esteve presente em diversos pontos do estado: Rodoviária do Rio, Terminal Alvorada na Barra da Tijuca, Terminal Roberto Silveira em Niterói, Terminal de Nova Iguaçu, Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres em Volta Redonda, Terminal Rodoviário Alex Novelino em Cabo Frio, Terminal Rodoviário Shopping Estrada em Campos dos Goytacazes, Terminal Rodoviário João Paulo II em Itaperuna e no Terminal Rodoviário Leonel Brizola em Petrópolis. Mais de 100 veículos foram abordados e fiscalizados. Algumas irregularidades foram encontradas nos coletivos, como descumprimento das normas de acessibilidade, iluminação deficiente na parte interna do veículo e o selo de autorização no tráfego vencido. A fiscalização também ocorreu nos arredores da cidade do Rock para controlar o transporte intermunicipal de passageiros em veículos de fretamento. A Buscar anunciou no último dia 16 de setembro, um dia antes da empresa completar 78 anos, aumento da capacidade produtiva da planta de Joinville. O objetivo, segundo a empresa, atualmente especializada em modelos rodoviários, que desde 2017 é administrada pelos mesmos sócios da encarroçadora de urbanos Caio, de São Paulo, é atender à demanda maior esperada, principalmente com o crescimento do número de modelos da chamada família NB1, a mais recente linha de produtos de ônibus rodoviários. O diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, já havia anunciado em agosto de 2024 a expectativa de a empresa alcançar 20% do mercado de carrocerias de ônibus rodoviários em 2025 e que o crescimento terá como um dos protagonistas
o modelo de 2 andares panorâmico DD-NB1 que teve mais unidades encomendadas. Corso reforma que uma das principais dificuldades é conseguir mão de obra qualificada para este tipo de produção. Fundada ainda como marcenaria por 2 irmãos descendentes suecos, Augusto Bruno Nielsen e Eugênio Nielsen, em 17 de setembro de 1946, sob o nome Nielsen e Irmão, a empresa se tornou uma das maiores fabricantes de ônibus da América Latina. Em 1989, lançou uma nova geração de modelos de ônibus e muda sua denominação para Buscar Ônibus AS. A fabricante produzia modelos rodoviários e urbanos, inclusive trolleybus, muito usados por exemplo, no corredor ABD, na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo. Em 27 de setembro de 2012, a Justiça decretou a falência do Grupo Buscar, formado pela Buscar Ônibus, Buscar Comércio Exterior, Buscar Investimentos e Empreendimentos, TSA Tecnologia, Tecnofibras, HVR Automotiva, Climabus, Nimpal Empreendimentos e Participações e Lambda Participações e Empreendimentos, além de participação acionária da Buscar Colômbia. Em novembro de 2013, a sentença da falência foi anulada, mas depois de recurso, foi restabelecida em dezembro de 2023. A marca Buscar e seus ativos produtivos foram adquiridos pelo Grupo Caio Induscar em 2017 e em maio de 2018 a produção foi iniciada. Nos anos seguintes, a encarroçadora seguiu um ritmo constante de crescimento e mesmo enfrentando desafios como a pandemia Covid-19, em 2012 atingiu o segundo lugar na produção de ônibus rodoviários no mercado brasileiro. Em 2023, a marca conquista um novo posicionamento com o lançamento da família NB1, apresentando os modelos de motor traseiro VistaBus 345 e VistaBus 365. O design inovador e a qualidade dos produtos da família NB1 resultaram na conquista do IF Design Award 2024, prêmio internacional na excelência em design. Para Paulo Corso, o panorâmico DD, carro-chefe da família NB1, marca a nova fase promissora da Buscar. Atualmente, a Buscar possui capacidade produtiva de 15 ônibus por dia e apresenta uma gama de produtos compostos por ônibus rodoviários, micro-ônibus que atendem ao programa Caminho Escola, além da fabricação própria de peças e componentes para poltronas de passageiros, porta-pacotes, sanitários, portas e janelas. A Aviação Ouro e Prata programou uma série de ações para comemorar os 85 anos de história da empresa. As celebrações começaram no dia 5 de setembro com um evento especial para os funcionários. A área de manutenção da matriz em Porto Alegre se transformou em um espaço de confraternização para celebrar essa marca tão importante. O café da manhã que reuniu a equipe contou com a presença do presidente Hugo Fleck e dos diretores Luana Fleck e Carlos Bernaldi. No encontro, muitas histórias compartilhadas, além de uma retrospectiva dos 85 anos da Ouro e Prata. Em nota encaminhada, a tradicional empresa gaúcha conta que organizou mais de 20 eventos ao longo do mês de setembro, espalhados por 10 estados, envolvendo mais de 1.200 funcionários. A maratona de aniversário se encerrará no dia 26 de setembro, em Santarém, no Paraná, com mais um café da manhã especial para os colaboradores, desta vez contemplando a região norte, mantendo o clima de celebração e proximidade que permeia todas as ações deste mês. Para coroar a celebração, a Ouro e Prata lançou a campanha Quantas Histórias Cabem na Nossa História, iniciativa que trouxe à tona o protagonismo dos colaboradores, com uma série de vídeos em que eles compartilham suas trajetórias na empresa. A história longeva da empresa recebeu o reconhecimento oficial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A Ouro e Prata foi agraciada com medalha da 56ª legislatura em uma cerimônia no Salão Júlio de Castilhos, ocasião em que a deputada Adriana Lara entregou homenagem à empresa pelo excelente serviço prestado ao longo das suas 8 décadas e meia de atuação. Já para os clientes, a Ouro e Prata preparou surpresas especiais, pontos em dobro
no programa Fidelidade e desconto de 85% em viagens interestaduais e intermunicipais nos estados do Pará e Maranhão. Além disso, influenciadores receberam kits exclusivos, reforçando a conexão entre a marca e seu público. E para finalizar, uma última notícia. A empresa Reunidas Paulistas de Transporte comemora com orgulho seu aniversário de 76 anos, na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro, consolidando sua trajetória como uma das principais referências no setor de transporte rodoviário de passageiros. Fundada em 1948, a empresa se destaca por seu compromisso com a qualidade, inovação e sustentabilidade no transporte de passageiros e encomendas. Ao longo das últimas 7 décadas, a empresa Reunidas Paulista de Transportes sempre se fez presente na memória afetiva das pessoas, estabeleceu forte conexão com os passageiros e clientes e reconhecida por sua capacidade de se manter relevante e inspiradora no mercado, sinônimo de confiabilidade e excelência. Com vasta experiência, é especialista em oferecer soluções que atendem às necessidades de milhões de passageiros e clientes que diariamente utilizam transporte regular de passageiros nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Com frota moderna e um time apaixonado em servir, a empresa continua empenhada a progredir, realizando investimentos em tecnologia e infraestrutura para garantir serviços de excelência. A empresa também tem investido fortemente em iniciativas sustentáveis, incluindo a modernização de sua frota com veículos mais eficientes e menos poluentes, além de participar de projetos para reduzir o impacto ambiental e suas operações. Acreditando em ações como essa, a marca Reunidas Paulista vem reforçando sua missão em promover mobilidade mais verde e sustentável. A empresa Reunidas Paulista de Transportes expressa sua sinceridade e gratidão a todos os colaboradores, clientes e parceiros que contribuem para o sucesso e crescimento da empresa nesses 76 anos. Juntos continuaremos trabalhando para alcançar resultados tangíveis, identificar oportunidades e soluções para os desafios de mobilidade e construir um futuro de excelência no transporte. E assim fechamos esta edição. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias, informações e ocorrências somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.